Jennifer, você vem de uma linhagem de pessoas que são bem fora do comum. A tua mãe falou que se não fosse pelo teu avô, você não estaria aqui hoje. Esse homem fez o parto dos 17 filhos. Conta essa história pra nós, vai. Eu acho que tudo que eu faço na minha vida de trabalho hoje, assim, é por conta dele. Ele chamava Socandico. A mãe dele era parteira de toda a região dos Fagundes, lá em Santa Rita do Sapucaí, que era o bairro rural que fica 1h30 de distância da cidade. E aí eles iam de carro de boi fazer os partos, né, da região, e a minha bisavó, só que o meu avô ajudava. Ele aprendeu tudo. E aí a minha avó passou tudo para ele, que era o único filho. E aí ele, quando os meus tios começaram a nascer, ele mesmo fazia, porque não tinha como correr para alguém fazer. Na região não tinha ninguém que fazia. Hoje eu tô fazendo o que eu faço para honrar ele, assim, porque ela falou, das minhas filhas, das minhas irmãs, a que mais parece com ele é você. Por quê? Ela falou assim que ela perguntou pros irmãos dela, pra minha avó, falou que ele nunca, seu Candico, né? Nunca reclamou de nada na vida. E ele trabalhava o dia inteiro, fazia uma refeição por dia para sustentar os 17 filhos. E ele plantava mais para ajudar os vizinhos, para distribuir. E quando chegava agora, primavera, que a gente tá, ele sentava debaixo do ipê amarelo, escutava o sabiá cantar. E ele falou assim, ele agradecia a Deus, assim, e falava para ela, para minha mãe, que estava sempre grudada com ele, era a filha mais grudada com o pai, para falar pros filhos, pros irmãos dela e pros filhos que ela teria, que toda vez que eles vissem um ipê amarelo ou escutassem um sabiá, era para lembrar dele. Daí ele falou assim, a minha avó, né, a Maria, não tem vontade de sair por esse mundão afora aí, mas eu, meu Deus, meu sonho da minha vida é sair. Aí a minha mãe falou, você foi a primeira que saiu de toda a família daqui. E você tá honrando a vontade dele, que é sair por esse mundo. Hoje você tá do outro lado do Brasil, mas eu sinto que você tá honrando a vontade dele aqui, sabe? E aí eu vejo, quando escuto o sabiá cantando de 5 horas da manhã, assim, que eu vou acordar, eu sinto a presença dele, eu vejo o ipê amarelo, assim, eu me emociono, porque o que mais me conecta com o meu coração é a simplicidade, assim, sabe? É um sentimento doce quando o sabiá canta, eu vejo o ipê amarelo, é uma felicidade, é a paz mesmo. Eu falo que o amor como sentimento é paz. E eu sinto paz porque eu volto com essa raiz. Tá gravando? Tá. Chique, mais chique. Como que é seu nome? Jennifer. E o Karen, da onde vem? Jennifer Karen Pereira Lopes. Ah, é tudo junto. Você já descobriu? Seu pai queria Jennifer e a mãe Karen, juntou os dois? Minha mãe queria que eu chamasse Leandra. O meu pai falou que na hora que ele me pegou no colo, que ele olhou no meu olho, nasci com olhinho azul, ele falou assim, é Jennifer. Daí ele colocou Jennifer Karen. Depois ele mostrou pra ela que estava registrado Jennifer Karen. Ela, meu Deus! Mas tem tudo a ver com a minha personalidade. Eu acho que eu que escolhi o nome, assim, sabe? Aham. Já de pequena você fazia suas artes. É. Ela é meio bruxinha, viu, gente? Pessoal, nós estamos aqui em Santa Catarina, em Garopaba. Ela é mineira e eu sou paulista. Aliás, eu estou aqui por causa dela, porque ela me convidou. Nós estamos num espaço maravilhoso aqui, de 2 terapeutas, o José e a Maria. José e Maria. José e Maria. Olha que nome singelo, gente, não é lindo? E aí eu queria que você falasse assim um pouquinho só sobre esse lugar, né? Para o pessoal entender, porque aquela casa que está ali atrás é uma oca que eles fizeram, é como fosse um espaço terapêutico, é um útero onde eles fazem os trabalhos deles. Nós vamos fazer um vídeo com eles também e vocês vão conhecer um pouco mais do trabalho de José e Maria, que não é Jesus, né? É outro nascimento de coisas lindas. Escuta, conta você um pouquinho o que lugar que é esse aqui. Aqui é um templo na natureza, né? A ideia é ter vivências da criança interior, eles trabalham com agrofloresta, bioconstrução, vários retiros também, comunhão com a natureza e várias terapias também, assim, principalmente de osteopatia, fitoterapia e outros. É um leque, né? É, são vários. Mas olha, eu tô aqui já há 3 dias, acho, e eu posso dizer para vocês que
estar aqui é terapêutico. Exatamente. É claro que em todo lugar de natureza isso é real, mas eles proporcionam que a gente se olhe a si mesmo. O casal José e Maria, eles têm essa qualidade. E isso para mim é fundamental. A partir daí a gente pode ir para algum lugar. Né? Porque a gente chega lá com um monte de ideia e expectativa e não sei o que, e ele automaticamente, com a presença deles, com o jeito deles, a gente volta para, a gente cai em si. É verdade. E a partir de cair em si, a gente pode ir para algum lugar. Eu me sinto num silêncio, assim, como se não tivesse interferências externas mais que possam me distrair de estar presente. É isso mesmo. E é uma desintoxicação, porque a gente come basicamente o que é plantado aqui na agrofloresta, uma comida mais detox, feito a maioria tudo com as mãos, né? Então, come na cerâmica, tudo com presença. Cerâmica que a Maria faz. Ela molda e ela queima. Tudo aqui é manual, assim. Eu acho muito interessante também, porque é conexão com a natureza, né? É o natural mesmo, assim, é o orgânico, é intocado. Legal. Bom, então, já que esse lugar tem nome? Amanhecer. Amanhecer. Centro Amanhecer. Ame e ser. Amanhecer. Ah, a mãe é ser também, né? A mãe. Bom, vocês interpretam do jeito que vocês quiserem. Mas a Maria deu uma interpretação muito legal. Eu falei do útero aqui, mas aqui em volta também é cercado pelas montanhas, é como se fosse um útero. E lá para baixo, que eu vou botar a imagem para vocês, é como se fosse a saída desse útero. Por isso que é um renascer, um amanhecer, um novo. Sai na lagoa e já sai no mar, no oceano aqui, bem em frente. A lagoa é o útero e o mar é a vida. É bem isso. Legal. Jennifer, então eu queria que você contasse quem que você é, quem que são seus pais, como que você cresceu, como que você pensava o mundo quando você era criança, até chegar nisso que nós vamos descobrir daqui a pouco quem é essa mulher aqui. Bom, eu falo que eu sou uma eterna buscadora, assim. E eu sinto que eu busco muito a paz que eu sinto que o amor como sentimento é paz. Eu sempre busquei isso desde pequena, assim. Eu sou filha de Maria Inês Ribeiro e Jefferson Luiz Pereira Lopes, dois umbandistas que me criaram muito nessa coisa da caridade, de olhar o outro. E quando eu era pequena, eu ficava horas sozinha na horta de casa, mexendo com as ervas medicinais, subindo em árvore, e sempre nisso, assim. E a minha mãe sempre me perguntou, assim, quando eu estava no pré, assim, que tinha aquelas fotos para a escola, né? Eu queria florista ou médica. Daí eu falei assim que hoje eu trabalho basicamente com o que a minha criança queria, né? Que é curar com as plantas e uma forma de medicina, mas só que alternativa, né? A criança já sabia, mas ela não sabia o nome ainda. Como que ela ia fazer isso, sabe? Legal. E escuta, seu pai e a sua mãe eram umbandistas, eles tinham um terreiro? Eles têm. Quem que era o pai, que é a mãe de santo? A minha mãe é mãe de santo. A mãe. E meu pai sempre foi curandeiro. A gente foi iniciado por um grande benzedor lá, que chamava São Murilo. Ele era um preto velho, você olhava nele assim, andava curvadinho, tinha uma carroça, e ele levava eu desde criança com meu pai e com a minha mãe no meio do mato, e falou, essa erva aqui é isso, picado de cobra é esse e tal. E você ia aprendendo isso? Eu ia aprendendo desde criança, e depois o meu pai passou para mim mais velha, né, ele fez passagem, eu tinha uns 8, 9 anos. Nossa, novinha. Desde pequena, assim, no meio disso, aprendendo. Ô Jennifer, você não falou a sua data de nascimento, a cidade, vocês moravam na roça, moravam na cidade? 28 de fevereiro de 99, sou pisciana. E eu fui criada na cidade, só que a minha família trabalha com café há 70 anos. E a gente tinha um sítio, né? Que toda a família ia, na casa da tia mais velha, assim, que é como se fosse a grande vó de todos lá. Tá, mas quem que trabalhava com seus avós que trabalhavam com café? Desde meus tataravós, bisavós, e foi vindo na linhagem até chegar nos meus pais ali. Escuta, mas os outros parentes, os irmãos, os pais dos seus pais, sua mãe, que religião eles tinham? Católicos. Católico? Sim. Você sabe como é que foi esse atalho que seus pais pegaram para Umbanda? Os meus pais, eles se conheceram na maternidade. A minha mãe e o meu pai são arianos. Minha mãe nasceu meia-noite do dia 6 de abril. Do dia 5 de abril, o meu pai nasceu.
Não, minha mãe nasceu dia 6 e meu pai nasceu dia 7. Minha mãe meia-noite, meu pai 5 horas da manhã do dia 7. Uau. As duas mães se conheceram. Ah, é? A minha mãe foi pra roça, ficou lá, não tinha contato na cidade, é bem afastado a nossa roça da... Peraí, as mães se conheceram e elas têm memória disso, claro, porque Isso, chegou até você. mas nunca mais se viram. Não combinaram nada, né? Não, 18 anos sem se ver. E aí depois, quando meu pai ia no centro de Umbanda com 18 anos, já participava com o São Murilo, e minha mãe estava com a mediunidade muito ostensiva, ela escutava, via tudo, e ela foi procurar ajuda. E levaram ela no terreiro, e ela se apaixonou por ele lá. Olha! E aí depois eles começaram... Ele era Ogã, não? Isso, Ogã, tocava tabaco e tal, só isso, ele não era de incorporação. Ele era mais o curandeiro, passava as ervas, buscava as ervas para as pessoas, fazer banho de ervas, chá. E aí eles se apaixonaram e quando os pais deles foram se conhecer, as mães se reconheceram. Não acredito. A data Lembraram. de nascimento do dia do parto deles, assim, sabe? E eu falei, você já estava escolhido desde a maternidade, assim, né? Pois é. Escuta, você não falou a cidade. Ah, é Santa Rita do Sapucaí, bem no sul de Minas. Perto de outra cidade grande? Pouso Alegre. Poços de Caldas. Para o povo saber onde é, né? Sul de Minas é bem rico, viu, gente? Essa cidade é bem famosa. Ela tem um evento que chama Hacktown também, que é um evento holístico, assim, que vai mais de 40 mil pessoas, que tem várias palestras, oficinas de espiritualidade, músicos, é bem legal. Mas não é do seu tempo? É do meu tempo. Ah, é? Escuta, então, você agora criança, você cresceu em que lugar? Como era a sua casa? O que você brincava? O que você fazia? Criança? Sim. Eu cresci na cidade, só que todo final de semana praticamente a gente ia para a fazenda. E eu sempre fui muito de brincar sozinha na natureza, eu adorava subir em árvore. Eu lembro, tenho várias memórias de pegar as ervinhas, pegar casca de coco, colocar água e brincar de benzer. Pegar tambor, subir... Mas você via as pessoas fazendo isso, por isso você queria copiar, não era? Igual não via no centro de Umbanda, eu queria ser aprendiz deles e fazia isso em casa, né? Eu via os pretos velhos dando os conselhos, naquela simplicidade. Eu pensei, eu quero ajudar as pessoas assim também. E aí eu pegava e fazia, era minha brincadeira de criança. Eu colocava as cadeiras, ficava dando sozinha? Aula. Colocava as cadeiras, ficava dando aula de ervas. Eu falei assim, o Guiné... Aula de ervas sozinha? Mas você via os alunos? Não. Não. Pegava tambor, subia montanha e descia escorregando, subia em árvore. Era a melhor brincadeira do mundo, assim, pra mim. Você se contentava com isso? Eu gosto da minha solitude, eu gosto de ser quem eu sou. Desde criança, assim, pra mim, minha presença me basta, assim. Escuta, mas e amiguinhos, amiguinhas? Imaginário não tinha. Ah, nem imaginário? Não. Então você estava dando aula pra quem? Sei lá. Tipo, você não imaginava os seus alunos? Não. Você se imaginava no papel de professora. De professora. Isso. Tá. Mas você não tinha amigos, assim, de verdade, para brincar, jogar de bola, queimar? Na escola, né? Só na escola. Mas meus primos eram muito mais velhos que eu, então não tinha ninguém da minha idade. Depois que veio, depois dos meus 10 anos, aí eu tive mais primos, mas eu não tinha muito... Daí na escola eu tinha bastante amigos, assim, mas na roça eu ficava brincando... Gostava de aprender, mexer com o gado, fazer coisas com os meus tios, assim. Aí eles pediam ajuda de você, não? Eu que queria aprender. Você que queria. Ir apanhar café, ir na banha, como que era apanhar, cuidar dos animais. Eu adorava os cavalos, também sou apaixonada por cavalo. Você se via uma criança diferente ou você nem pensava nisso? Você simplesmente vivia a sua vida? Eu sempre me vi diferente, sim. Sempre se viu. Isso te incomodava ou não? Na escola, sim, porque eu não me encaixava muito na sociedade, assim, sabe? Eu era tinha muita competição, muitas coisinhas, assim, que eu vi que eu queria só servir ali, sabe? Ajudar, ouvir o outro. Quando tinha bullying, eu tomava as coisas, eu era brigona, assim, tipo, eu não quero que aconteça isso. Eu tomava você entrava no meio da história. a dor pra mim, então era bem... A coisa compassiva do pisciano. Isso, é bem isso. Mas era até um pouco de salvadora, assim, depois eu fui trabalhando isso, tipo, não sou salvadora, sou só um canal para algo maior, mas quando eu era criança eu era bem justiceira, assim, sabe? Sei. Sofreu alguma coisa por causa disso? Nossa, bastante. Você podia levar porrada até, né? Não, eu levava direto. Levava? Bem isso. Foi uma das coisas que me trouxe para ginecologia natural.
Eu era modelo, eu era uma criança bem bonita, assim. Cabelo longo, você olho trabalhou claro. com isso? Eu era, quando eu era criança, até meus 10 anos, Mas quem 11 que anos. colocou em você nisso? A tia do meu pai, tia Jacira. Coisa de publicidade já. É... Pra ganhar grana. Isso. E... Você adorou, né? Fala a verdade. Pensou? Aí, quando eu tinha 8 anos, um cara saiu da cadeia e ele passou em frente à minha casa e tentou me estuprar. Ele falou que ia me levar, pegou a mãozinha, ofereceu bala e estava me levando. Aí, depois disso, meu tio viu, ele gritou, ele falou assim, e aí o cara deixou. Eu cheguei em casa assustada, né? Não sabia o que tinha acontecido. Daí minha mãe falou, também você é assim? E eu, como é assim? Assim como? Daí eu comecei a me sentir suja, errada, tipo, porque eu era sensual, eu era bonita e eu tinha um magnetismo. E depois eu fui estudar, né, sobre a ginecologia, os arquétipos das mulheres, eu era bem Afrodite, que é aquela que tem a presença, o magnetismo, é isso, só que não é natural seu, né? Não é para atrair o outro, é porque a Afrodite foi muito deturpada a imagem dela, assim, desse arquétipo. Ela é o amor. E ela vive no tempo fora do Cronos, que é a cronologia. Ela é o Kairos, é o eterno presente. É a criança que sente prazer na comida, sente a beleza da natureza, igual uma flor. Tudo na natureza é belo. É o magnetismo, né? Que a flor tem, que ela atrai a abelha, ela atrai beija-flor, a borboleta e tudo. Afrodite é grega, Vênus é a romana correspondente, isso, né? E aí, naquele momento, eu me senti, tipo, tudo que eu faço, então, é errado. Esse magnetismo, eu conseguia tudo que eu queria com o meu jeitinho, assim. Era sedutor, mas não com má intenção, é a pureza da criança. Todas as crianças têm muito isso. Aí, naquele dia, passou uma semana, eu comecei a usar roupa larga. Pra esconder o corpo. Pra esconder, cortei o cabelo aqui curtinho. Hoje você usa roupa larga ainda. Eu tinha o cabelo longo, cortei curtinho, fiquei com a voz mais fininha, assim, de criança mesmo, fiquei mais magrinha. E aí eu vi que eu fui para Perséfone, que é uma dos arquétipos, igual eu falo, a gente tem todos. Influencia, não determina, né? E o arquétipo da Perséfone é bem a minha história, assim, que tem a mãe, que é a Deméter, que é aquela que traz muito o arquétipo da mãe, da colheita, da abundância da natureza. E a Perséfone, ela tá ali na superfície e um dia o Hades se apaixona por ela, que é o deus do submundo. E ela vai com ele rapta ela, e aí a Deméter, ela fica furiosa, e aí vem o inverno e o outono, acaba a vida na Terra, porque ela foi pro submundo. Aí Zeus intercede pro Hades, se você não devolver a Perséfone, a vida do mundo todo está acabando. É até uma mitologia de como que é o nosso interior. Daí vem a primavera e o verão. Metade do ano ela está no inverno e na primavera, trabalhando suas sombras psicológicas, o seu interior, a sua intuição. E metade do ano ela volta para Deméter, que é a mãe, trazendo os frutos, né, da natureza, assim, o sol volta, tudo volta. E aí eu vi que era muito isso, assim, que daí eu fui muito para essa menina meiga, todo mundo adota como filha, mística, gosta de espiritualidade, de ervas, de plantas, de mediunidade, que é uma forma de eu equilibrar entre a Afrodite e ela, assim, sabe? Entendi. Eu fico caminhando entre a sensualidade, a beleza e a mediunidade. Assim. Só que isso não aconteceu num passe de mágica, né? Não, foi todo Na menina processo. de 18 anos que de repente, vamos ver como é que foi essa sua trajetória. Você sabia o que você queria ser? Você escolheu um curso superior para fazer? Você fez? Como é que foi o começo da sua trajetória, assim? Antes de ser o que você é hoje. Sim. A minha mãe, ela abriu o centro de Umbanda quando eu tinha 11 anos. E nesse centro entrou vários terapeutas do xamanismo. Ah, é? Eles faziam xamanismo, mas a filosofia do xamanismo. Então era uma Umbanda muito aberta. Isso, é bem universalista, assim. É. E eles iam na Universidade Holística do Brasil, a UHB em Maria da Fé, fazer curso de formação holística para ser terapeuta de si mesmo, para depois ajudar os outros. Foi então que daí eu fui fazer. Eu fui fazer o UHB, daí eu fui iniciada no Reiki, massoterapia, eu fiz curso de fitoterapia. E quando você foi foi porque você sabia o que você queria. Nossa, eu via eles, eu ficava encantada. Tipo, eram referências incríveis perto de mim, assim, sabe? Sei. É isso que eu quero fazer da vida, essa parte holística. Você tinha quantos anos? 16, 17. Ah, é? Tão Quando novinha? Fui, Você não acha que você é uma alma velha, que você já veio com uma bagajona aí, não? Eu sinto. Né? Eu sempre senti que eu sou mais anciã, assim, do que a idade que eu tenho. Do que a idade. Tanto que meus amigos têm
50, 60, 70 anos, assim, sabe? Tanto que o pessoal fala, nossa, Jennifer, você tem 25 anos, mas e os jovens? Eu só ando com mulher medicina, com a veiarada. com o pessoal. O pessoal sabe, né? É. Espírito antigo. Legal. Então, aí você foi para o UHB? Isso. O UHB é em Maria da Fé. Isso. Isso existe ainda lá? Existe. Se alguém estiver escutando e se sentir tentado? 2 anos para se formar em terapeuta holístico ou fazer formação holística. E formação é para cuidar de você mesmo, para depois cuidar do outro. É. Aí você passa por formação de constelação familiar, reiki, acupuntura, xamanismo, mecânica quântica, metafísica da saúde, reconexão com o eu superior. Uhum. E escuta, isso é integral? Bom, eu não vou nem perguntar se é presencial, porque se não for eu já vou começar a achar esquisito. É um final de semana por mês. Daí você final fica de lá semana. o final de semana inteiro. Final de semana. Isso. Você não acha pouco? Mas a gente Para vive... você que já vem meio pronta, tudo bem, mas para uma pessoa que está no comecinho da caminhada, que tem que abrir muita coisa ainda, você não acha pouco? Tem várias tarefas para a gente se trabalhar individualmente nesse mês. Então, por exemplo, o mês que eu tenho aula de constelação, tem várias coisas que eu vou me trabalhando durante todo esse mês para chegar na aula. Para chegar lá já parir. Uhum. E isso foi um divisor de água na sua vida, não? Ah, foi, com certeza. Foi porque eu vi que a vida é muito maior do que a matéria, eu vi que também não é sobre mim, é sobre eu ser primeiro um canal lapidado para algo maior atuar através de mim, sabe? Tá. Você sacou isso logo naquela idade? Sim, porque é ter integridade, né? Eu acho que ninguém leva uma pessoa a atravessar uma ponte que ela não atravessou. Então... A vida meio que forma a gente naquilo que a gente vai servir depois, mas primeiro a gente tem que ser. Várias vezes, Justamente. Tudo que eu escolhi na minha vida para trabalhar, eu passei por situações desafiadoras para ver, porque é fácil a gente ter receita pronta para o outro. Agora, quando a gente passou por um sofrimento nunca igual, mas similar, a gente tem a empatia, a compaixão verdadeira de coisa saber do Kiron, né? Como que o outro se sente. É o Kiron, curador curado, né? Então, aí nesse tempo você voltava lá para Santa Rita do Sapucaí. Trabalhava como técnica eletrônica. Eu fiz técnica eletrônica em automação industrial na ET. Quer dizer, isso aí era o plano B. Paralelo. O outro que era o plano B, qual que era? Qual que era o A? Eu fui obrigada a fazer, né? Minha mãe queria que eu tivesse uma formação da sociedade. Para garantir. Isso, para ter um emprego bom, porque final de semana eu fazia o HB e de noite eu fazia psicologia. Você cursou psicologia também? O curso inteiro? Sim, lá na UNA, em Pouso Alegre. Então eu levantava às 5 da manhã, trabalhava na empresa até às 6, pegava a van 6h30 e chegava em casa meia-noite. E final de semana eu ia para o HB. Mas você dormiu quantas horas? 5, 4 horas por noite? Meia-noite às 5. Meia-noite às 5. Isso era suficiente para você? Não, chegou um tempo que começou a me desgastar demais, assim. Aí eu comecei a ir no xamanismo, né? Que para me curar com algo maior, assim. Daí foi quando eu me encontrei mesmo, assim. Parece que foi a cereja do bolo, o xamanismo. Tudo que eu sempre amei na vida foi explicado. Tava lá. Tava ali. Então vamos dar uma paradinha aqui que eu preciso ver o tempo. Ele tem vida própria. Iniciou. Xamanismo. O povo tem muito preconceito com xamanismo, né? E eu queria que você falasse, se foi a cereja do bolo para você, como é que ele te ajudou, né? Como é que conhecer o xamanismo e viver o xamanismo te ajudou? Eu acredito muito na reencarnação, né? Eu já vim da Umbanda. Você já acreditava? Já acreditava, sim. E eu sinto que uma das últimas vidas minhas eu devo ter sido uma índia norte-americana, porque eu sempre tive muito isso. O xamanismo é muito ligado aos índios norte-americanos? Tem linhagens. Tem. Eu vou explicar um pouquinho assim. Legal. Eu falo que não é o xamanismo, porque hoje você fala em xamanismo, você pensa em quê? Medicinas da floresta, ayahuasca, rapé. E xamanismo é uma filosofia de vida, é um modo de viver. Eu falo que é os xamanismos, porque tem várias linhagens. Tem o xamanismo celta. Pois é, que não é só das Américas, né? Tem o xamanismo do Peru, dos Andes, tem o xamanismo norte-americano. A minha linhagem é os cabelos trançados, que vem ali dos Tolteca, também tem os Hopi, tem os Lakota, que é o mais norte-americano, né? E para mim o xamanismo é uma filosofia de vida porque é o viver o sagrado. Quando eu era pequena, a minha mãe, quando eu tinha, 21 anos, eu assisti o filme Dança com Lobos com a minha mãe.
É um filme que o cara sai do exército, vai viver com os índios lá eu fora. chorei tanto nesse filme, naquela conversa na tenda. Isso. Eu não conseguia parar de chorar. Parece que a minha alma era aquilo. Eu falei, é isso. O curandeiro ali parecia que era eu que estava ali, sabe? Eu parecia que eu entendia o que eles falavam tudo. Eu chorava de saudade de casa, mas aquilo ali era... A minha casa espiritual era aquilo ali. E aí minha mãe falou que quando eu ia pra roça, quando eu era criança com ela, eu via os cavalos selvagens, os cavalos soltos. Eu chorava assim e falava tatanca. Você falava tatanca? Falava quando eu era criança. Não tinha explicação. Onde que eu ia tirar isso? Gente, tatanca é búfalo na linguagem deles, dos indígenas. Na linguagem deles. Aí com 21 anos eu assisti esse filme com ela. Daí ela falou, quando você era criança, com 4 anos, você ficava falando tatanca lá na roça. Então, tipo, qual que é a explicação? Não tem explicação. Não tem. Pela lógica, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, entendimento mental, não. Isso. E aí a gente começou a ir lá em São Francisco Xavier, nossa cidade. Oh, por quê? Tinha um centro lá que a gente ia e a gente estudava sobre isso. Mas Peraí, em São Francisco Xavier? O que era o Gaia, o Espaço Gaia? Não, era o Pena Vermelha. Que é da Angélica? Isso. Ah. A gente ia mais por conta do Jerry, né? Que era um índio tupi-guarani que guiava lá. E a gente começou a estudar filosofia de vida do xamanismo. Como se conectar com as ervas, com o canto dos instrumentos, o tambor, com as direções. O que significa cada direção. Qual que é o animal de poder de cada direção e quais que são as virtudes que esse animal traz para a nossa vida. Então, por exemplo, o leste, que é a iluminação, que é onde eu brilho o meu propósito de vida, que é onde que o sol nasce. Todas as linhagens têm essa mesma coisa da águia, a visão de cima do espírito. Como que a águia traz essa coisa do meu propósito aqui? Então, quando a gente precisa tocar uma flauta pro leste, como que a gente usa o elemento do fogo, que é o corpo espiritual. Então, por que você não trouxe sua flauta, seu tambor aqui, filha? Você não me lembrou. Eu? Mas você que é a bruxa, não sou eu. Curandeira. Curandeira. Bruxa é menos? Bruxa é um tipo de curandeira, né? Antigamente as mulheres que tinham a sabedoria das ervas, da natureza. Aí também tem a direção sul, que o xamanismo vê como direção do lobo, que é a criança interior, é o corpo emocional. Também tem a ver com os instrumentos de água. Quando eu quero curar as minhas emoções, eu trabalho com as águas. Então, banho de ervas, o xamanismo fala muito disso. Conectar com o mar, com uma cachoeira, curar a criança. Escuta, e aí, quando você estava recebendo essa instrução xamânica, era como se você estivesse lembrando alguma coisa que você já sabia? Sim. É? A gente não combinou, viu, gente? Não é. Eu perguntei porque eu achei que fosse. Sim. Eu não sei explicar muito bem. O xamanismo, ele me traz uma sensação de... voltar para casa. Voltar para casa. Tanto que tem as viagens xamânicas, né? Que a gente faz visualizações, uma meditação guiada. Que a gente se conecta com a melhor versão do nosso coração, assim. Fica totalmente presente através da natureza, visualizações da natureza, que é palpável, né? Essa espiritualidade pé no chão, que honra o sagrado da terra. Eu visualizava tipo como se fosse, começando algumas, né? Uma aurora boreal, e aí eu via os animais assim, eu ia indo, e aí eu sentia o que é o grande espírito, o que é Deus. Porque para mim Deus não é um homem punitivo e vingativo que julga, não. É um ser que só ajuda, cuida e ama e dá o livre-arbítrio para a gente fazer as nossas escolhas. É o nosso eu mais elevado que está em tudo, em todos os seres, todos os objetos, animais, toda a natureza. E aí eu ia entrando num estado muito elevado, assim, como se eu fosse parte de tudo. Em uma neutralidade, um amor, tipo, de compaixão que tá tudo certo. Isso é uma meditação guiada. Isso, mas lá é o xamanismo me traz essa sensação, assim, de voltar para casa, sabe? Tá. É isso. E aí, você tinha quantos anos aí? 20 já? 19, 21, do 19 a 21. Então você fez um negócio intensivão ali, né? Muito. Bom, e aí, a partir de que tem um momento assim que você já vai querer colocar em prática, né? Aquilo que você aprendeu, que seria o quê? Se abrir para os outros, para dar atendimento. Foi com 20. 20? Eu fui iniciada no Reiki com 18. E aí eu participava de uma ONG que chamava Viver Feliz, lá em Santa Rita do Sapucaí. Uma ONG de crianças. E eu sempre gostei muito de plantar meu alimento, então eu plantava na roça, eu ensinava ela, eu aplicava reiki nelas.
dava meditação guiada para elas. Assim, por sua conta? Por minha conta. Eu virei voluntária, uma terapeuta voluntária. Nenhum papai e mamãe reclamou de que não combinava com as crenças deles? Não. Elas gostavam bastante, assim, tinha conversa com os pais iam fazer reiki comigo na ONG. Ah, é? E aí a gente plantava, por exemplo, alface, tomate, a gente ia fazer o lanchinho que elas plantaram. Sei. Que eu regar a gente fazia rezando, assim, tipo, regar aquele alimento, pegar da horta, fazer o próprio sanduichinho e fazer meditação guiada. Então, eu comecei ali. Eu me formei e depois eu fui praticar, né, as cobaias, assim, o reiki ali, e depois de tudo abriu, assim. Aí abriu um espaço na minha cidade, chamava Cultive Bem-Estar, e eu comecei a trabalhar com reiki, massagem lá. Eu virei consultora de óleos essenciais do Terra e comecei a vender muito óleo, muito produto natural. Criei minha marca que chama Dons de Gaia. Ainda existe? Existe. Ah, é? De produtos naturais. Tem Instagram? Tem. Uhum. Você já deve ter me dado até, né? Eu acho que não. Dons de Gaia não. Então vai estar na descrição do vídeo aí para vocês acessarem. Que eu fazia absorvente de algodão para as mulheres, para parar com os absorventes descartáveis, pomada para cólica menstrual, diluição de óleos essenciais, também é uma alquimista, né? Tudo de ervas. Esse negócio de absorvente sempre tem um plástico, né? E o seu não tinha plástico? Não, era 100% algodão. Pois é, uma poluição lascada, né? Cada absorvente demora 100 anos para se decompor na natureza. Na vida fértil da mulher é de 13 mil absorventes a média. 13 mil, gente, uma mulher. Ele foi criado depois da Segunda Guerra Mundial por uma mulher que chamava Alexandra Palontine. Que ela usou para estancar sangramento, hemorragia, né? Eles usavam a dioxina, o amianto, que era para fazer branqueamento do sangue da guerra, né, dos panos. E aí isso, para a indústria farmacêutica, ajudava muito, porque quanto mais tem contato com a vulva e o nosso canal vaginal, ele respira, ele vai puxando para dentro. E aí estimula a produção do endométrio. Então, mais sangue, vende mais absorvente, mais lucro para a indústria. Espera um pouquinho, gente. Isso aí é uma sacanagem, hein? Então, é bem isso. A substância que tinha ali fazia a mulher sangrar mais. Mais para vender mais absorventes. E isso estimula o endométrio. Então, muitos casos de endometriose, miomas, é por conta do absorvente químico. Que hoje já não deve ter mais no mercado, né? Todos têm, todos os Todos absorventes têm ainda? descartáveis têm essa Você substância. falou que tem o amianto e... dioxina. E tem outros também. Esses são os piores, assim. Sei, os mais evidentes. Gente, pelo amor de Deus, olha onde que nós viemos parar. Pois é, então, aí você me fala que você hoje trabalha com ginecologia natural, né? Mas nós vamos chegar lá, gente, peraí. É que ela tem mania de saltar, né? Tem umas pessoas que já saltam pro presente. Deve ser o ascendente em Áries dela, né? Escuta, você estava lá bela e tranquila em Minas Gerais, fazendo seu trabalho lá, voluntário, fazendo seus cosméticos e tal. Quando eis que alguém te chama aqui de Santa Catarina? Isso, aí é outra história, né? Então, mas eu quero essa história também, porque você estava lá bela e tranquila. Como é que você veio parar aqui em Santa Catarina? Você estava numa santa e veio para outra. Viu? Santa Rita para Santa Catarina. Eu fazia um curso para dar meditação para as crianças da ONG. Eu sempre fui apaixonada pelo povo celta, o druidismo, as ogãs. E nesse curso tinha um colega meu e a gente começou a namorar online, em fevereiro. Ah, o curso era online? Era online. Essa geração é tudo online, gente. Tinha turma ao vivo também, só que começou as primeiras aulas online. Eu estava fazendo lá do Trigueirinho, quando eu fui voluntária lá no Monastério do Trigueirinho, fazia online, e aí eu conheci ele. Então quer dizer que no Trigueirinho a gente pode usar a internet? Tem uma lan house lá que depois do horário das 8 você pode usar. Porque quando eu fui lá você não podia nem falar nada. Tem uma salinha lá em F2 que você tem só pra internet lá e tais horários. E aí tem senha pra pegar. Isso. Deve ser concorridíssimo. E aí eu fazia, isso foi em fevereiro. E aí a gente começou a namorar online. Eu vim pra cá em maio. Quando eu cheguei aqui, foi uma conexão. E lá onde eu moro na Praia da Ferrugem. A gente tá aqui no Macacu, né, em Garopaba. Eu tô do outro lado, assim, do morro aqui. E aí eu cheguei lá e falei pra ele, mesmo se a gente não der certo, a gente não ficar junto, aqui é meu lugar.
Ah, você reconheceu aqui o seu lugar. É porque nessa meditação guiada, a gente visualizava um bosque sagrado, um lugar onde que nada pode fazer mal pra gente. Daí eu visualizava o meu. Uma cachoeira linda, maravilhosa, que tinha uma serra do lado, assim, um morro, como se fosse uma montanha, e o mar. Quando eu cheguei lá era exatamente mesmo, igual o que eu visualizava. Eu chorei, eu fiquei tipo 3 dias pasmo, assim, materializou o que eu via 2 anos antes, assim, sabe? História parecida com o deles aqui, né? Então, e aí eu falei, é aqui. E aí isso foi em maio, né? Daí em junho ele foi me pedir em casamento lá em Minas, em julho eu tava aqui. E aí... O que? Casamento? Isso. Foi pros teus pais? Pros meus pais. A moda antiga? A moda antiga. Uau! Eu sou bem... Ele é catarinense? Ele é gaúcho, de Porto Alegre. Mas ele é tradicionalista, então, pelo jeito. É. Ah, eu também sou conservadora. Jura? Eu sou. É? Uhum. Não sei onde, mas tudo bem. Ela se diz conservadora. Ah, aquela coisa, né, de ter um marido, pensa em ter filhos, assim, casar e ter filhos, é bem isso, assim, que eu sinto, assim. Mas isso não quer dizer que você seja conservadora, você pode ter os filhos numa Kombi e viajando pelo mundo. É verdade, é. Sem casar também, né? Isso. Mas é isso, daí quando eu cheguei aqui eu achei meu lugar, eu fiz amizades, assim, que viraram famílias. E depois de 1 ano e meio a gente tava mais amigo, a gente se sentiu de separar. Virou amigo. Daí a gente se sentiu de separar numa boa. Mas, aí eu fui morar na Ferrugem lá e... Vamos falar uma coisa, porque eu acho que o melhor casal é aquele que consegue ser amigo, né? Agora, eu não sei o que você espera de uma relação, talvez você queira ter filhos, talvez você queira alguma coisa a mais que a amizade não vai te dar, que eu não sei muito bem qual é, né? Sim. Mas me explica aí, como é que é? Por que você saiu se... Porque ser amigo não é bom? A gente acabou virando mais irmão, assim, não tinha paixão, mas a gente estava convivendo uma amizade tão boa ali que era uma irmandade que não tinha desejo, então, não tinha deixa eu te falar, eu tô chegando numa relação com essa Magda que tá andando comigo, a gente é irmão. E eu acho que é a melhor de todas, sabe assim? Mas eu não sentia de continuar convivendo com ele, assim, na mesma casa, porque daí, por exemplo, eu arrumo um companheiro. Eu tô namorando com meu ex. A verdade, você é novinha, ainda tem aquela coisa, tá, entendi. Entendeu? Daí como assim, se eu moro com meu ex, mas a gente é meio que irmão, mas mora na mesma casa, eu falei, não, quero meu Você nunca testou pra ver se dava certo? Eu sempre fui espírito livre e solitude também, eu precisava de ter o meu canto. Espírito livre não é conservador, conservador não é espírito livre. Tem sim, conservador pra mim é aquilo que sobreviveu ao teste do tempo. Ah, então você tem uma outra interpretação do que seja conservador, né? É aquela pessoa que gosta de ter família, gosta de viver na natureza, ter a sua casa, os filhos, e não, tipo, ser progressista no ponto, tipo, poligamia, de ter vários companheiros. Eu não sou assim, sabe? Não dos costumes, tá? Isso. Legal. O que trouxe a gente até hoje, né? Isso. Tudo bem. A família... Bom, ok, você se separou dele e já estava atendendo aqui, já estava... Eu estava só de ginecologia. Eu comecei na ginecologia natural com 19 anos a atender. 19 anos. Eu cheguei nela, eu tinha candidíase de repetição. Foi para curar uma dor minha. Candidíase de repetição, porque eu estava na faculdade de psicologia, trabalhando onde eu não gostava. Dava uma correria. E a parte emocional eu estudo mais a questão da causa emocional e espiritual das doenças ginecológicas do que só o sintoma. Claro. E a candidíase fala muito de não respeitar os seus limites internos, que é a sua intuição, e os seus limites externos. Então a minha intuição, o limite interno é não saber dizer não, não colocar limites, estar num relacionamento, no emprego ou numa casa que você não se sente mais bem-vinda. Eu estava bem nisso, eu não queria mais estar na psicologia, que eu achava muito quadrado. Muito eu estudei pouco, todas né? as obras do Jung, era apaixonada em alquimia no Jung. E aí cheguei lá, não tinha quase nada disso. E depois eu não podia conciliar a faculdade da holística com a psicologia, que era bem podado. Mas mesmo assim você terminou a psicologia? Ah, então. E aí, mas adorei essa frase. Por isso que eu nem menciono muito isso hoje, porque tem umas restrições de trabalhar com a ginecologia natural. Então eu falo assim, tá, eu tenho informação, mas hoje eu nem exerço, assim, eu prefiro só... Nem precisa se dizer, né? Foi mera curiosidade para saber se você em algum momento talvez você deu valor para ter o diploma, né? Isso, só para tirar de cabeça. Ou para dar satisfação para sua mãe, para seu pai lá, né?
E aí, mas é porque eu sou apaixonada pelos humanos, pela mente, assim, só que eu vejo que o meu trabalho é mais no espírito mesmo, assim, sabe? A coisa holística e não só... eu não trabalho com receita pronta, com cronograma pronto, protocolo, assim, sabe? Cada paciente é uma história único. que vai ter um caminho diferente. E aí é bem isso, parece que a vida me formou nisso. Por exemplo, eu estava num relacionamento que eu não queria estar, estava numa faculdade, num emprego que eu não gostava, e eu comecei a ficar ácida por dentro. Aí veio a candidíase, como eu falo que o corpo mostra a doença quando está pronto para ser curada. A doença chega como uma mensageira, não como algo punitivo, porque daí a gente tem que parar e olhar. E eu vi é uma oportunidade, né? Isso, daí eu pedi demissão do emprego, saí de várias coisas. Mas você sacou isso? Você conseguiu sacar? Porque daí eu comecei a formação. Para me curar, eu comecei a minha primeiro curso de ginecologia natural, que foi 2 anos. Peraí, isso era onde? Online. Não, tudo bem, mas você estava lá em Santa Rita? Estou em Santa Rita. Estava em Santa Rita ainda. É, eu vim para cá em 2022, foi então em 2019. você já veio com uma bagagem da ginecologia natural por causa de um sintoma seu. Meu, E eu comecei a estudar para fazer grupo de mulheres, grupos de vaporização do útero, ginecologia natural, de ponto de fazer vivência de cosméticos naturais. Eu ia atrás das herveiras, benzedeiras, ficava horas gravando elas e pegando receita. Cadê essas horas de gravação, filha? Tá tudo gravado ali, eu tenho no pendrive até hoje. Mas cadê? Vamos publicar isso, não vou pode? Publicar, pode. Por favor, coloque isso para compartilhar com as pessoas. Acho é maravilhoso a gente escutar da voz de uma pessoa que está dentro da tradição, né? É muito legal. Aí eu fui fazer minha formação, fiz 3 formações. Uma com a mestra Dona Flor, que é uma grande herveira da Chapada dos Veadeiros, fiz 2 anos. Depois eu fiz outras 2, assim, de aprofundamento da parte mais científica, que eu fiz formação mesmo em fitoterapia, fitoalquimia, que é a energia das plantas, aromaterapia, e daí eu fui conciliando todos os meus estudos para realmente ter uma bagagem muito forte antes de começar os atendimentos. Então já são, desde 2019 até hoje, né, 2025, uma caminhada assim, de estudo, mas também de vivência, porque eu falo que eu tenho que caminhar a minha fala, não só falar e ter o conhecimento e não aplicar ele. Então, foi o que salvou a minha vida, assim, nos momentos mais desafiadores da minha vida, fazer um escalda-pés, um banho de assento, uma avaliação corporal, porque não é só... Eu falo que é prática sagrada de autocuidado, cuidar do nosso corpo, que é o nosso templo da alma, como ele merece, porque isso nos traz algo maior, assim, tipo, eu mereço, eu me cuido, eu me amo, sou mãe de mim mesma, sabe? Escuta, hoje você se diz uma ginecologista natural. É isso? É assim que você propõe seu trabalho? Isso. Mas abrange outras áreas também? Não? Quando precisa, alguma coisa você faz? Ou é tudo dentro desse âmbito aí? Eu vejo que o meu trabalho é reconectar a pessoa com a real natureza dela. Não, um homem, por exemplo, vai te procurar. E daí pode ser, como eu tenho formação em fitoterapia ou formação holística, eu faço uma consulta terapêutica, né? E não basicamente a ginecologia natural. Tá, entendi. Porque, por exemplo, vem muitas mulheres com mioma, endometriose, adenomiose, síndrome dos ovários policísticos, candidíase, cólica menstrual, menopausa, para cuidar comigo, assim. E eu vejo que é mais conectar elas com o feminino delas. Aí eu faço 3 meses de acompanhamento com elas, com chás, sementes que vão regular os hormônios. Aí eu vejo qual que é o caso dela. O dela é um banho de assento, é um escalda-pés, ou é tudo isso, é uma vaporização do útero. Eu acompanho ela 3 meses, para ela voltar a cuidar de quando ela desconectou dessa real natureza dela. Porque se você for olhar agora aqui a natureza, o feminino é o magnetismo, é o cio dos animais, é a beleza das flores que atrai. Então ela atrai clientes, atrai as coisas, atrai as pessoas, as situações. E quando ela se desconecta disso, ela começa a liberar muito estrogênio no corpo dela, começa a ficar durona, tipo, eu tenho que fazer um esforço grande para conseguir os resultados. E o feminino, não, ele atrai. Não que não você tem que esperar cair do céu, não, você faz a sua parte. Mas quando a gente é o que a gente atrai as situações. E não vai correndo com esforço atrás dela, porque o masculino é isso, é o fora, é o penetrativo, né? Eu vejo que veio muito isso com a pandemia, por exemplo. Tava todo mundo no fazer, no conquistar, fora. A pandemia, a Terra, que é uma grande mãe, ela vai para dentro, volta para casa, olha para dentro, que é a intuição, o feminino. Aí as pessoas começaram a voltar para a casa interior delas e
conviver também. Então, teve que olhar para dentro. E quando a gente, igual Jung fala, né, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, né? Eu acho que o feminino para mim é isso, assim. Eu ouvi o que a voz do meu coração realmente me pede. Escuta, o feminino, né? Ele é mais amplo do que só para o gênero feminino. Né? Todos têm uma energia todos feminina. Têm uma energia feminina, né? E você consegue acessar isso com os homens que você trabalha? Como que é? Sim. Também. Isso é engraçado, principalmente quando eu fazia reiki, massagem, muitos homens vinham se tratar comigo e eles começavam a chorar. Então eu vejo que o meu trabalho é trabalhar a energia feminina das pessoas e não as mulheres. Mas a maioria é as mulheres, assim, porque eu vejo que a maioria tá muito no masculino mesmo, assim. Eu tava muito. Nossa, eu era uma pessoa muito masculinizada, assim. Racional, fazer, materialista, assim, tipo, eu tenho que fazer. E isso foi o que mais atrapalhou a minha saúde, assim, sabe? Ah, é? Em todos os sentidos. Eu tive anemia, eu tinha enxaqueca direto, labirintite. Eu vi que eu tava desconectada desse feminino, assim. E uma mulher pode ser feminina, por exemplo, o homem, o marido e a mulher têm que sair para trabalhar, para fazer dinheiro e deixa o filho em casa ou numa creche e tal. Como que a mulher consegue ser feminina nesse mundo do trabalho competitivo, né? E que se ela de repente não se colocar, ela pode ser passada para trás, por cima, e ainda hoje, se as pessoas não sabem, os salários das mulheres são menores do que os dos homens para os mesmos cargos, né? Como ela consegue ser feminina nesse... Porque ela é uma arte, né? Ela trabalha lá fora, depois volta para casa, tem que desempenhar no lar, com o marido, na casa, com o filho. Eu falo que a gente tem que ser durona fora de casa, no trabalho, porque a gente tem que trazer o nosso masculino, que é a inteligência, que intelegere, né, no latim vem escolher dentre. Tem que usar comunicação, poder de ação, que é a nossa fúria interior, mas dentro de casa, o feminino, igual eu falo, o homem tem uma casa, o feminino, ele transforma aquilo no lar. Em casa é proteção, é território, então a gente tira as coraças, tira o muro e vai para a nossa paz interior, sabe? A feminilidade, a amorosidade é uma coisa inata da mulher. Você olha para uma menininha, ela nasce, desde quando ela nasce é uma doçura, isso é encantar, embelezar os lugares, é trazer cola, acolhimento, carinho. Então entrar em contato com o feminino para a mulher é se lembrar de quem ela já é, né? Já é voltar para casa. Por isso que até minha bio do Instagram, eu canalizei muito isso, eu ajudo as mulheres a se reconectarem com a sua real natureza, através das ervas medicinais, que é voltar para a natureza do que ela já é. Olha uma criança, uma menina, é inato dela essa amorosidade, essa delicadeza. E agora um menino, ele tá cheio de fúria ali, ele quer desbravar, brincar, mostrar que ele é o líder. Então aí a gente voltar para isso, sabe? Dentro de casa não precisa de couraças, não precisa de armadura. No emprego já é um ambiente mais yang, né? A gente tem que usar a nossa parte masculina também. Porque se a gente fica só no feminino, a gente vai, às vezes, em desequilíbrio para melancolia, fica só na intuição, só dentro. Mas o nosso masculino saudável é o poder de ação, de escolha, de determinação, assim, que é saudável o equilíbrio dos dois. Legal. E você tem atendido presencialmente também, não? Eu atendo presencialmente aqui, tem um espaço no centro que chama... Em Garopaba. Espaço Evoluir. Mas a maioria dos meus atendimentos, estou atendendo o mundo inteiro já, assim, vários países estão vindo online. Brasileiros e brasileiras. Isso, até agora eu não tô... Ninguém em outra língua, ainda não. Legal. Você tem, quer dizer, a Maria, né, me falou que talvez vocês vão fazer alguma coisa aqui junto, né? Você quer aprender com eles? Você quer trabalhar com eles? Como que é? A gente vai começar a fazer retiros de imersão da ginecologia natural, de reconectar com a terra. Porque eu tenho um canal no YouTube que chama O Futuro é Ancestral, Feminino e Cooperativo. Mas não é feminino das mulheres, é energia feminina. Então, o que é o ancestral? Ancestral
aquilo que deu certo no tempo, no teste do tempo, mas, por exemplo, antes quando não tinha medicina ocidental, convencional, como que as pessoas se cuidavam? Se hoje sumir todos os medicamentos, como que a gente vai voltar a se cuidar? Será que a gente sabe que a terra ela faz a leitura das ervas que a gente precisa através do nosso cabelo, nosso DNA e energia, e ela dá o que a gente precisa? Por exemplo, na minha casa nasce muito tansagem, picão preto, e eu estou sempre usando isso para o meu fígado, para o meu intestino. Então, por exemplo, eu venho aqui numa comunidade quilombola, que a gente está aqui do lado de uma delas, entrevistei. Como que vocês se cuidavam antes? Ai, filha, quando a gente tem dor de cabeça, quando a gente tem dor nos pés, a gente faz escalda-pés e melhora. Antigamente. Com o quê? Você lembra a planta? Sal grosso, alecrim, manjericão, que Guiné. elas dizem. Guiné elas não falaram. Mas aí eu fui entrevistar as benzedeiras lá, que eu entrevistava escalda-pés para tudo. Pra e tudo? ajuda e funcionava. Entende? Tava com dor, tava com febre, escalda-pés, dor de cabeça, escalda-pés. Aí eu vou... A Luz que gosta de escalda-pé, não é? Ela é fãzésima. Coenzima. E aí eu fui estudar, eu acredito muito nessa medicina ancestral, porque todas as medicina chinesa, Ayurveda, eu tenho informação também, medicina chinesa, Ayurveda, e a gente estuda muito que funciona para essa parte energética, porque ela vai na causa, a energia das plantas, o benefício das plantas. E aí agora a ideia do futuro ancestral é explicar com a ciência por que o ancestral funciona. Porque tem muita gente cética que chega no meu canal, eu não acredito que escalda-pés, um banho de assento vai me ajudar, só um chazinho. Tem que ser alopático, não sei o que, qual que é a pesquisa científica. Eles querem saber. Quer, mas aí agora eu estou fazendo vários estudos de como que a fitoterapia explica o benefício dessas ervas e por que elas funcionam. Daí eu vou abranger os dois públicos, porque funciona e é instantâneo e é muito rápido. Acho que tá. O tempo? É muito rápido, esse tempo passa. Não, mas eu tô ligado, eu não posso deixar passar porque eu não posso perder. Depois é ruim de remendar. É. Então, unir a ciência e a sabedoria ancestral, né? E esse é o seu canal. Isso. O futuro ancestral e... Feminino, de cuidar da energia feminina agora que a Terra está mudando, né? Para essa parte da matrifocal, do matrilinear, assim, que é antigamente eles viam a mulher como uma deusa porque ela paria, ela era uma manifestação. Através dela que vinha a vida, né? Vinha tudo. E cooperativo, e porque eu sou apaixonada desde quando eu fui para o Trigueirinho, para Figueira, com agrofloresta. Conexão com as plantas, plantar o meu alimento, eu ver nascer algo que eu plantei e usar aquilo como minha medicina. E aí a ideia é entrevistar várias pessoas que trabalham com raizeira, benzedeira, herveira, parteira, que eu comecei a virar, agora virei aprendiz de parteira também. E pessoal da agrofloresta, para unir isso, como que a gente volta para o simples, para o que deu certo. Então, a gente plantar nosso alimento, saber se cuidar, sair no meu quintal, qual que é a erva que vai me beneficiar, sem depender de nada externo, assim, eu ser autossuficiente, assim, sabe? Ter a sabedoria do que funciona. Escuta, e a cura para você, né, dentro dessa história aí, né? O que seria a cura? E aí vai a outra pergunta, todas as doenças têm origem espiritual? Eu acredito que sim. Eu falo que o corpo chora quando a alma sorri. A cura é quando a gente está longe dessa alma, desse espírito. Por exemplo, a cura não, a doença é quando a gente está longe dessa alma. O corpo chora quando a alma sorri? É. Por exemplo, quando vem uma doença, por exemplo, eu falo que a doença é uma mensageira. Você está desequilibrado, por exemplo, eu fazia psicologia, trabalhava no emprego, não era minha missão. Eu sabia que a minha missão era trabalhar com isso, holisticamente. Estar aqui na terra, plantar, ajudar as mulheres a se conectar com as plantas, mas eu estava indo para um lugar, um caminho que não era o que meu espírito brilha. E aí veio candidíase, veio anemia, veio labirintite, tipo, volta pro caminho que é o seu espírito. Então, o que eu fui buscar para mim, que o meu corpo estava chorando, a minha alma estava sorrindo, porque eu fui fazer reiki, fui estudar aromaterapia, comecei a voltar pro meu caminho. Então eu vejo que o caos está a serviço da ordem. Aí vem os problemas e a gente volta. A natureza é isso. Vem a ventania, cai, ela faz uma poda natural. Tudo o caos ele vai trabalhar para a gente voltar para o restabelecimento de uma harmonia. Da harmonia. Então eu vejo muito isso. Para mim a cura é a gente voltar para a nossa real natureza. Por exemplo, eu falo que o meu propósito é ser a Jennifer. O que é a Jennifer?
Uma pessoa que busca viver em paz, porque eu acho que o amor como sentimento é paz. É o que eu mais busco na minha vida, é ter paz. Paz no meio, paz na comunidade, paz dentro de mim. Trabalhar minhas sombras, meus processos internos para chegar no meu eu maior. E também conectar com essa natureza, assim, que está dentro e fora, assim, sabe? Ser manifestação disso, sem filtros. Orgânico, intocado, assim. E você, tendo origem na Umbanda, você trabalha sozinha ou tem alguém que te ajuda? Eu acho que meu espírito escolheu nascer ali para eu aprender muito sobre a caridade, a simplicidade, ter conexão com as plantas. Eu respeito, eu amo, não tenho o que falar dela, mas eu senti que não é muito a minha linhagem, assim. E eu acredito que na hora que... Já aconteceu vários casos, assim, de quando eu estou atendendo. Eu atendi uma umbandista uma vez, a Odilene, lá do Rio de Janeiro. Ela falou assim que quando eu tô atendendo, me transforma, assim, que ela olhava no meu olho, na câmera, ela olhava assim, meu rosto parecia de uma anciã, uma velha, assim, mas era eu mesmo, só que parece que, como eu não trabalho com receita pronta para ninguém, nem protocolo, eu tenho estudo, mas eu falo que cada ser é único. Por exemplo, chega uma mulher com endometriose, não é tal chá, tal semente, tal prática de autocuidado. Qual que é a rotina dessa mulher? Como que ela come, o que ela come, qual que é o horário que ela dorme, como que está o intestino dela. Aí sim, dentro de todo o meu estudo, conhecimento, eu uso a sabedoria aplicada do que vai ser bom para ela. Mas na hora ali, eu tô tão entregue que eu abro o canal. Ah, então, abre o canal. Para algo maior atuar através de mim, porque eu falo que não sou eu. Você não dá nome a esse algo maior? Eu acho que é o meu eu superior. Eu acho que é bem isso, assim, porque eu peço para que... Eu falo Deus, mas a Mãe Divina, eu tenho muita conexão com Maria, Mãe de Jesus, assim, e eu falo para ela me mandar só pessoas que eu possa ajudar realmente através dela. Então todo o meu trabalho é regido por ela. Antes de qualquer atendimento, eu falo para que Deus seja feita a sua vontade, mas que a minha vontade e a sua seja a mesma. E aí eu começo a atender assim, não tem receita pronta, vem. Coisas que as pessoas falam, não tem como você saber disso, sabe? Aconteceu várias coisas assim que eu vou falando, causos que a pessoa fala, não tem como você saber disso, assim. Não tem internet que conte isso, sabe? E aí vem, porque eu só me coloco como canal, buscando se lapidar para ter menos interferência possível. Um canal que é valioso, tem o seu valor, mas é só um canal. E isso começou quando... Essa parte mais interessante, assim, da minha vida, eu acho. Opa! Na pandemia, eu tava com a minha mediunidade muito ostensiva, assim, ouvindo muito, eu tava muito sensível. Tava muito dentro de casa e abria muito meus canais. E aí eu já fazia muita constelação familiar, né? Porque eu sempre fui a mãe da minha família. Eu sempre fui a conselheira dos meus pais, a cuidadora das irmãs. E todo mundo dentro de casa fechou o centro, né? Por conta da pandemia. E eles começaram, todo mundo tá com depressão lá em casa. E eu tava muito... Já tava muito pra mim. Eu tava vendo que eu Você tava convivendo com eles nessa época lá? É. Eu vi que eu tava com um papel de salvadora, mas eu pensei, ninguém salva ninguém. A gente salva a si mesmo e através do nosso exemplo, sem querer provar nada, a gente inspira o outro. Sim. E aí eu fui buscar um retiro pra mim. E eu era muito amiga do cantor Castelo Branco, que ele é filho da Madre Superiora de Figueira. E eu sempre ouvi Trigueirinho, eu era apaixonada pelo Trigueirinho. Todas as palestras dele tocavam minha alma, assim. Só que ele já tinha feito passagem e eu fui para o monastério. Cheguei lá no monastério, eu contei toda a história de uma pisciana dramática com o Frei Renato. O Frei Renato, ele é um São Francisco de Assis. Ele tem todos os canais abertos, assim, só que ele é muito simples. Ele era o meu coordenador do setor de plantio. Começou a chover. Começou, é. Mas se apertar a gente para. Tô acabando. Ele é o coordenador do setor plantio lá. E aí eu contei pra ele que eu quase fui estuprada, por isso que eu era assim. Eu contei pra ele que eu era salvadora dos meus pais. Eu fui contando todas as histórias. Depois de 1h30 falando toda a história. 1h30? Não, mais até. Mais? Imagina só o drama, né? Ele naquela calma, naquela serenidade que quase nunca falava. Ele falou assim, Jennifer, sabe qual que é o seu problema? O seu problema é que você está sendo a Jennifer que a sua mente te conta que você é. O dia que você for a Jennifer que Deus, versão de Deus, tem sobre você, tudo na sua vida vai mudar.
Foi nos ensinado que Deus é um Deus punitivo, vingativo, que pune e condena. E não. Deus é uma energia que só ama, cuida e ajuda, benevolente, de puro amor. E quando ele dá o livre-arbítrio para a gente fazer nossas escolhas. O dia que você for, Jennifer, que Deus conhece, tudo na sua vida vai mudar. Ele falou assim, joga todo esse conhecimento de psicologia, tudo que você tem assim acumulado fora e fica com 3 palavras: aceitação, compaixão e humildade. Ele falou, lembra que sozinho viemos ao mundo, sozinho voltaremos do mundo. Se através do que deu certo na sua vida influenciar alguém, é lucro. Mas não se importe com isso agora. Daí ele falou assim, aceitação é quando a gente aceita que a vontade de Deus sempre vai ser feita e ela é sempre melhor para todos. Então que não seja feita sua vontade, porque toda hora ela muda. Agora você está querendo uma coisa, logo você já vai querer outra e olha para sua vida agora, o que deu certo no teste do tempo. Lá atrás, você queria uma coisa que não deu certo, mas foi feita à vontade de Deus, e aquela situação que naquele momento parecia desafiadora e insuportável, foi ferramenta para você estar com a maturidade com a sabedoria que você tem aqui hoje. Você entendeu tudo isso? Porque ele falou de eu ter aceitação. Então, várias vezes eu não entendo o que está acontecendo. Igual Jesus falou, o que eu faço você não entende agora, mas entenderá depois. É muito isso. Quantas situações que lá atrás eu achava que era noites escuras da alma, que eu estava com depressão, que hoje foi a maior impulso para eu estar aqui hoje. Como integridade. Quando chega alguém na minha frente, eu olho naquela pessoa, eu sei a profundidade de um sofrimento. Não igual o dela, não maior, não pior, não tem maior, menor. Mas eu tô numa integridade que eu sei como que é a dor dela. Mas eu também sei que é ninguém leva ninguém num caminho que ela não trilhou. Então eu sei o que é passar por uma noite escura da alma e trazer ela hoje. Então eu coloco a aceitação que não cai uma folha da árvore sem que Deus saiba. E a gente ter essa confiança assim que vai passar e talvez não a vítima fala, por que isso está acontecendo comigo? E o adulto fala, para que isso está acontecendo para mim? O que está certo nessa situação que eu ainda não estou percebendo? Então a aceitação vem muito nisso. E ele falou que a segunda era a compaixão. A compaixão primeiro consigo mesmo. A compaixão a gente sentir que a gente tem Deus dentro e que o outro também tem. Então, por exemplo, ele falou, faz de conta que ontem nós dois brigamos. Ele falou, você sabia que você faz magia negra pro outro? Por quê? Ontem a gente brigou e hoje você me trata da mesma forma que ontem. Então você coloca através do seu pensamento uma forma de pensamento que trava a minha evolução naquele ontem. Mas não, nem era com você, não era pessoal. Era uma situação que eu não estava bem comigo ontem, que eu projetei em você, mas hoje é outra coisa. Então não trava a evolução dos outros. Tenha compaixão com elas. Começa a ver Deus dali, porque quando a gente vê Deus ali nas situações, a gente vê com os olhos da criança tudo como novo. A criança no Natal, aquele maravilhamento de ver tudo, a beleza do canto dos pássaros, as plantas, o sagrado, é a compaixão. Compaixão de sentir Deus no outro, o sagrado no outro, ver beleza ali. E a última é a humildade, que é a mais forte para mim. Ele falou, uma pessoa egoísta e narcisista, ela nunca vai reconhecer que ela é Deus. Ele falou assim que quando tudo foi criado, era um oceano primordial de energia. Imagina Deus como um grande oceano, um mar. Ele queria evoluir, porque ele só interagia com ele mesmo. Aí ele criou uma onda para evoluir através de como ela pensava, como ela sentia. Essa onda se sentiu sozinha e pediu para que criasse outra onda para elas trocarem através de si. Daí ele falou, um dia um yogi estava meditando e isso tudo o Frei te contou? Falou. E você lembra de tudo? Eu lembro. É a história mais forte da minha vida. Tá acabando já. E ele falou assim, um dia o yogi estava num estado conectado assim, com Deus e falou, não quero mais ser eu quero ser essa consciência incondicional, neutra, que vê tudo com aceitação, né, neutralidade. Daí ele falou, mas eu quero ser cada um de vocês, porque como vocês percebem, agem, sentem, eu evoluo também. Daí ele falou assim, então joga todo o seu conhecimento fora e imagina que aceitação, compaixão e humildade em cada situação, em cada pessoa que você trocar. E aí eu vejo que eu tô sendo
através dessa aceitação, da compaixão, da humildade, de cada coisa que eu trabalho, do lugar que eu tô buscando ser a Jennifer que Deus conhece e ser ela pro mundo. Então, o meu propósito é ser a Jennifer que Deus conhece e a minha missão é ser a Jennifer pro mundo, assim, sabe? E quem quiser conhecer a Jennifer? Tem meu Instagram, meu Instagram, que é Gine, de ginecologia natural, Jennifer. E o Instagram, o YouTube é o Futuro Ancestral por Jennifer Karen. Vai estar tudo na descrição do vídeo. É isso. Legal. Acho que ficou redondo, né? Não ficou? Eu gostei. Eu também. Legal. Escuta, a nossa amiga Maria estava andando por aí. Ela foi para onde? Você viu? Ela deixou o caixa ali. Ela deixou o celular dela lá. Eu queria que ela viesse falar aqui para falar quem é ela e o espaço aqui. Me dá aqui. Peraí que minha perna dormiu. Dormiu? Obrigada. Legal, manda um abraço aqui. Não, mas peraí, vamos dar um abraço de joelhos. É verdade. Você consegue? Eu consigo. Legal. Obrigada. Obrigado, linda. Muito legal, viu? Que bom que você existe. Eu também. Te reencontrar não é só dessa vida, né? É, você sente isso, um reencontro. Quando eu te encontrei, eu falei, nossa. É você mais velha, eu não lembro. É isso. Legal. Gratidão, Chico, pela oportunidade. Até as bênçãos vieram, né? Vieram, né? A gente permitiu, né? Escuta, chama a Maria, ver se ela vem. Ótimo. Pronto, o microfone. Agora você pode falar baixinho. Tá bom. Maria, acabei de fazer uma entrevista com a Karen e aí eu queria que você... A gente apresentou um pouco esse lugar aqui, mas nada melhor do que a criadora do espaço, que hoje ela está sozinha porque o marido está acamado. Você contasse um pouquinho o que acontece nesse espaço aqui do Amanhecer e para você, quem é a Karen? Na ordem que você quiser. Sim, na ordem que nós queremos. Porque, na verdade, não tem nenhuma ordem. Sim, aqui é o espaço de vivências com um trabalho emocional, para buscar um pouco aonde vêm os nossos temas que nós está trabalhando na vida. Atrapalhando. Trabalhando, né? Porque eu acho cada de nós conhece esse, porque esse não funciona, porque estou nessa repetição de padrões, ou assim, ou como eu posso manifestar as coisas. Então, de onde vêm essas coisas? E fazemos esse trabalho emocional. Esse trabalho tem nomes diferentes. É conhecido por trabalho com criança interior. O nome científico é a psicologia pré-perinatal. Tem vários nomes, mas a essência desse trabalho é mirar por dentro e trabalhar exatamente também através do corpo que sentimos, porque o corpo sabe a verdade. O corpo não mentira. O corpo não sabe mentir. Não sabe mentir, não. Coitado do corpo. Exato. Então, e fazemos aqui essas vivências de trabalho emocional. E com Jennifer Karen é uma menina que me está muito impressionada porque ela está bem jovem. Sim. As pessoas pensam, meu Deus, essa menina, como essa menina sabe todas essas coisas? Mas para mim tem uma alma velha. Comentamos sobre isso no vídeo. Que bom. Sim, claro, mas eu também reconheci isso. Então, ela tem essa motivação a ajudar as pessoas, especialmente as mulheres, porque agora sentimos é o tempo das mulheres, que as mulheres podem levantar a voz, mas podem levantar a voz para o mundo poder escutar que as mulheres têm que falar, que eles querem falar. E a Jennifer Karen é uma dessas pessoas para nós e para mim. Eu não vejo uma menina jovem, eu vejo uma alma. É uma pessoa que
queria entender a vida, como, não sei se podemos expressar como funciona a vida. E sempre está nessa búsqueda, e nós não conhecemos muito tempo, mas esse tempo curto passamos por vários processos junto. E sempre ela tem também essa forma de perguntar e por quê? E por que a vida me traz isso? E vamos olhar um pouco mais profundo. E eu acho que é isso, olhar um pouco mais profundo que quer a vida mostrar-me com essa situação, sem justificar, sem estar nesta posição, eu sou vítima da vida. Não, tem sempre uma mensagem atrás. E existem várias pessoas jovens que estão neste caminho. O meu caminho, olha, Sábio, o meu caminho, vamos chamar de espiritualidade, começou conscientemente 20 anos atrás. Mas quando eu estava na idade do Jennifer, eu estava com outras coisas na cabeça. Eu também. Então, eu sou muito impressionada com isso e me gusta ajudar e dar um suporte para essas pessoas em esse caminho. Então, eu acho essa combinação de a abertura que tem o Jennifer, a curiosidade, aprender as coisas e ajudar as pessoas em combinação com nossa experiência, com nossa experiência profissional e também da vida. E para nós é uma troca, é um equilíbrio, porque ela traz também uma coisa para nós podermos ver as coisas com os olhos das pessoas mais jovens, porque nós crescemos em uma época, não existe um celular, não existe redes sociais, não existe tudo isso. E agora isso é uma outra época, é uma outra dinâmica, né? Outra dinâmica, sim. E juntamos tudo isso. Legal. Para fazer uma coisa maravilhosa aqui. E somos abertos e o Jennifer vai fazer também as vivências aqui com as mulheres, com esse tema de ginecologia. E vamos fazer também essa coisa junto, porque sabemos que cada doença tem uma emoção atrás. E colocamos junto à sabedoria da Jennifer, da ginecologia, também a sabedoria das ancestrais, sabedoria das mulheres medicinas, mas também em combinação como chegamos a este ponto e combinar isso com as emoções. Qual é a emoções atrás de tudo isso? E vai florescer algo novo. Algo novo, sim. Legal. Eu já estou nesse espaço aqui há 3 dias, né? E só tenho para dizer para vocês que eu estou encontrando muita paz, muita receptividade, uma receptividade de inteligência da alma, né? Que se traduz em amor. Nós vamos mostrar o vídeo aqui desse local ainda, né? E aí eu queria perguntar para você, Maria, você já tem um endereço que as pessoas podem saber um pouquinho do que acontece aqui? Um endereço? Um Instagram. Sim, nós temos um Instagram. Começamos com o Instagram. Sim. Eu temi que não. Talvez não. Temos um Instagram. O Instagram é Amanhecer ou Amanhe. A gente vai colocar escrito aí. Sim. E vai ter na descrição do vídeo. Exatamente. É amanhecer.brasil. E você acha que lá dá para ter uma noção do que acontece aqui? Sim, nós fazemos um post, vamos colocar aí as vivências e as coisas que nós vamos fazer. Legal. Exatamente. Estamos trabalhando também no site, um website. Em breve vai estar no ar. Em breve. Falta só um pouco. Falta poucas então coisas. Sigam no Instagram que ela vai dizer onde que tem no site. Exatamente. Legal. E lembrando vocês que nós estamos em Garopaba, Santa Catarina, na Serra do Macacu, né? Na costa, sim. Fala melhor que eu nem sei direito onde eu tô. É o bairro do Macacu, perto das dunas de Siriu, na montanha.
Na montanha. Na montanha. É isso. Exatamente. É isso. Obrigado. Obrigada a você. Que vai pro mundo. E nós vamos conversar mais depois, viu? Sim, Isso aqui certeza. é só um treino. Um treino, sim. Obrigado. E eu vou melhorar também o meu português. Não, dá para entender tudo. Tá bom. Dá, se a pessoa tiver paciência, dá. Tá bom, obrigada.